Vamos dar, então, continuidade aí ao evento. E agora a gente tem, na realidade, o tema aí que é o bacharelado em números. Só lembrando a composição atual da comissão coordenadora, professor Shimano aí na vice-coordenação, professor Domingos na medicina, o Francisco representante discente, eu na coordenação, professor Murta, professor Tinoz e a professora Silvana Giuliatti. Desculpa, Silvana. Na realidade, a gente tem uma pequena prévia aqui sobre duas grades curriculares, quer dizer, a gente tem duas estruturas em andamento no curso de Informática Biomédica. Uma primeira grade curricular, ela esteve ativa de 2003 até 2009, na realidade, permitindo a entrada aí de 7 turmas, né? É o que a gente chama da 91010. E a segunda grade curricular, referente a essa reformulação que ocorreu a partir de 2010, a gente tem um ingresso aí de 3 turmas. Então, a gente tem, na realidade, essas duas grades, e o professor Shimano vai fazer uma comparação agora, em termos do projeto político-pedagógico entre elas. Em seguida, a gente fala sobre esses números que a gente tem sobre essas duas grades. Professor Shimano. Alô. Bom dia, pessoal. Então, de maneira bem objetiva e sucinta, a gente vai fazer uma comparação desde o início do projeto político-pedagógico, que se refere a 91010, comparativamente com a 91011, é o que está depois da reestruturação. Então, a motivação, o motivo que levou a essa reestruturação tem a ver com alguns objetivos importantes, algumas propostas que foram alteradas assim, de maneira geral, e a motivação foi basicamente até foi discutido algumas sugestões propostas hoje, mas que na época da reestruturação também foi pensado nisso, né? Fazer a interação entre as disciplinas básicas e as específicas. E também apresentar ao aluno, já no início do curso, essas específicas, tá certo? As aplicadas. E para isso foi montado os grupos de trabalho, né? Em torno de 2008. O pessoal que, acho que antes aí, que estão aqui antes, é o professor Silvano, o professor Paulo, o Domingos, né? Estão vendo? E esses grupos de trabalho foram montados aí do pessoal da área básica, né? Okay? Então, o pessoal das exatas e biológicas e também das específicas, das 3 grandes áreas que foca os objetivos principais aí do curso de BM. Então, do pessoal da bioinformática, do processamento de imagens e sinais e do sistema de informação e gestão de saúde. Então, desses grupos, desse trabalho, ou dos trabalhos realizados, foram propostos essa nova reestruturação. Sem entrar muito em detalhes, isso aqui a gente, na realidade, nós copiamos e colamos aqui o perfil pedagógico do aluno, né, da proposta, comparativamente aí dessas duas estruturas. Nós colocamos aqui, ó, algumas que, essas 3 fases, que é da fase básica, intermediária e as específicas, que manteve aí nas duas estruturas. Alguns objetivos importantes, né, como a organização de sistema de saúde, por exemplo, que passou para a fase intermediária. Alguns itens também importantes que não existiam na 91010 foi acrescentado no 91011. Na intermediária também, né,
que, na realidade, as 3 grandes áreas com foco do curso foi passado, nesse caso aqui, para a fase específica. Tudo pensando também, não só nessa parceria entre a aplicada e a básica, mas fazendo com que toda essa estrutura até foi batizada como eixos de conhecimento. Então, cada eixo de conhecimento foi dividido em diferentes disciplinas específicas para cada eixo. Okay? E para isso foi mudado, alterado essas propostas aí na fase intermediária, a básica, intermediária e as aplicadas, né? Que no final da proposta, que envolvendo, veja bem que isso foi uma reestruturação importante, já pensando nesses eixos de conhecimento. Okay? Então, para cada eixo de conhecimento, tem as disciplinas específicas de cada uma delas, né? Okay? E finalizando com o eixo integrador, e algumas disciplinas que, na realidade, é o projeto final, o TCC ou algum estágio específico. Okay? Não vamos entrar muito em detalhe, que, na realidade, a proposta aqui é só para dar uma introdução, para passar os números do que, desde o início, quando começou o curso, até hoje, né? Na realidade, no primeiro semestre de 2012. Ok? Então... Obrigado. Eu dividi, na realidade, essa parte de apresentação de números, né? Uma parte sobre disciplinas e outra parte sobre alunos. E, na realidade, eu obtive esses dados do Jupyter. Não saem assim tão fáceis essas informações, quer dizer, o Jupyter não dá isso de mão beijada, a gente tem que procurar, às vezes, essa informação. O que eu tentei fazer é o seguinte, aqui no eixo X eu coloquei a grade, né? Então tem a primeira turma que a gente começou a formar na grade antiga, foi em 2006, e a gente tem até 2012. No caso de 2013, dessas duas grades, é o que a gente submeteu para a Pró-Reitoria de Graduação, ainda está sob análise isso daí. Né? Então, eu fiz um levantamento aqui em relação ao número de disciplinas obrigatórias e o número de disciplinas optativas. Então, lembrando, todas essas informações aqui são da grade antiga e essa daqui é da grade nova, da nova estrutura curricular. A gente não tem informação antes daqui, apesar de a gente ter começado a partir de 2010, porque a gente começa a compor a grade gradualmente no curso de Informática Biomédica. Né? Então, quando a gente começou lá em 2003, 2004, 2005, só em 2006 que a gente preencheu toda a grade no sistema Jupyter. Se a gente pegar as grades dos anos anteriores, ela não está completa, essa grade. Então, não dá para a gente tirar o número, né, efetivo de disciplinas que a gente tinha. Então, agora em 2013 vai ser o primeiro da nova grade. Tá? Então, em relação aqui ao número de disciplinas, daqui a gente vê que não teve uma variação tão grande, né, de obrigatórias. Em relação ao número de optativas, isso veio crescendo, né, teve uma diminuição aqui no currículo anterior. No currículo atual, a gente tem uma gama bem maior de disciplinas optativas agora, né, chegando aí a 29, né. Colocando esse mesmo gráfico de forma percentual, né, isso fica bem claro aqui, que a gente começa a perceber que 60% aí da nossa estrutura, um pouquinho mais, né, ainda é de número de disciplinas obrigatórias e o restante aqui ficam como optativas. Com relação a créditos aula, não em créditos em si, mas em termos de horas, eu fiz um levantamento aqui com relação a créditos de obrigatórias, de optativas e o crédito de trabalho também, né? E aí de todas as grades. Então a gente observa que em relação ao crédito trabalho de obrigatórias, teve variação, mas muito pequena, né? Em relação a todas as estruturas.
Em relação ao crédito optativos, não teve alteração na grade antiga, ficando sempre em 120 ao longo dos anos. A gente tem uma reestruturação grande aqui na grade nova, né, que isso aumentou, quer dizer, foi mais que o dobro do que a gente tinha anteriormente. Então, de certa forma, frisando aí, né, a necessidade do aluno complementar a sua formação com optativas. E com relação à carga horária em termos de obrigatória, né, teve uma variação, né, aqui uma tendência em diminuir, mas em princípio acabou ficando bem próximo uma da outra, né. Olhando isso novamente de forma percentual, a gente começa a observar que, apesar do número de disciplinas lá ficar em 60, né, a carga horária 60% em termos de obrigatória, né? A carga horária em torno de obrigatória dessa última grade é em torno de 70%. Né? E das grades anteriores, todas ficaram acima de 70% em termos de obrigatório. Se a gente tirar, na realidade, o crédito trabalho e olhar só agora a crédito aula, né, a gente fica com essa distribuição aqui, né? Então, olhando, nós temos mais aqui de 88% de obrigatórias na grade atual e o restante optativas. E nas grades anteriores, né, a gente tinha algo próximo aí de 96% nos créditos de obrigatórias. Com relação ao número de requisitos, isso aqui é uma contagem, na realidade, né? Quantos requisitos em obrigatórios e quantos requisitos em optativas, né? Novamente, a grade nova e aqui as grades, a grade anterior, né? Ao longo dos anos. A gente vê que teve uma variação, né, em termos de obrigatório, aumentando, depois estabilizando aqui, né? Ficou próxima da grade atual e o número de optativas de requisitos aqui também teve um aumento aqui, estabilizou aqui, né, e aqui tem essa quantidade. Novamente, olhando isso em termos de porcentagem, né, em termos de número de requisitos, a gente vê que a maior parte dos requisitos, realmente, pela quantidade, óbvio, né, de disciplinas, acabava ficando entre as obrigatórias. Isso parece que teve uma variação, né, ao longo do tempo, tentando diminuir, que parece que se manteve aqui, né, essa diminuição, né, em termos de número de requisitos. O número de requisitos em si, quer dizer, é pouco informativo, né, só para quantificar, né, a gente tem tantos requisitos em cada uma das grades. O que eu tentei fazer é tentar entender um pouco o nível desses requisitos. O que significa isso? Se eu pego uma disciplina que não precisa de nenhuma, eu falei, essa disciplina não tem nenhum requisito, então eu falei que o nível dela, ou seja, para o aluno realizar essa disciplina, não depende de nenhuma outra, né? Ele pode fazer diretamente essa disciplina. Então, esse seria o nível 0 dessa disciplina. Uma disciplina que depende de outra disciplina, nesse caso, e essa disciplina é nível 0, o nível dessa disciplina vai ser, como ela depende de mais uma, vai ser esse nível aqui mais 1. Ok? Se essa disciplina aqui que eu obtive agora já tem nível 1, e essa aqui depende do número de nível 1, ela é nível 2. E aí eu fui compondo esses níveis, né? Pegando, por exemplo, essa outra disciplina, ela depende de uma disciplina que já é nível 2 e de uma outra disciplina que é nível 1, porque depende de uma de nível 0. Aí como é que eu fiz? Nesse caso eu peguei, como ela depende aqui, eu peguei o maior, que é 2, mais o nível dela. Então ela ficou sendo 3. Não sei se ficou claro essa ideia de significa quantas disciplinas o aluno tem que cursar antes para poder chegar nessa disciplina aqui. Tá? Essa é a ideia. Olhando em termos de níveis, né, então a gente tem desde 0 até 5 requisitos aqui. Então a gente vê que ao longo da evolução aqui da grade antiga, né, a quantidade de zeros diminuiu, né, depois estabilizou e voltou a cair. A quantidade de 1 foi caindo, depois aumentando, né? A quantidade de 2 teve uma variação aí que tem uma tendência a crescimento, né? E aí nível 3, 4 e 5, isso teve um aumento, né? E depois aí voltou aqui a diminuir nessa última estrutura.
Só em 2007, 2008, a gente teve duas disciplinas, desculpa, aqui é uma disciplina e mais uma disciplina, né? Na realidade é a mesma disciplina aqui, que foi desenvolvimento de projeto 2, que era disciplina de conclusão do curso. Né? Então, para o aluno realizar, ele precisava de nível 5, essas duas disciplinas. E depois que, na realidade, na configuração inicial da grade a gente não tinha, e depois isso sumiu também. Tá? Isso não existiu mais na grade antiga. Na grade nova, a gente tem 3 disciplinas hoje que são de nível 5, e nenhuma delas é projeto de graduação. Na realidade, essas daqui, então, dependem de 5, pelo menos o aluno tem que cursar 5 outras para poder chegar nelas. Né? Aí eu comecei a brincar um pouco, aqui está em termos de quantidades, né? Quantas disciplinas que eu tenho. Na realidade, eu comecei a brincar um pouco no sentido que se eu somar todas essas daqui e dividir pelo total, eu vou ter, na realidade... Não. Quis fazer a evolução, desculpa. Essa daqui que eu quis mostrar, né? Eu fiz, na realidade, também esse percentual. O que eu quis mostrar aqui, na realidade, foi a evolução na grade antiga, né? Então, em termos de 1, teve uma tendência aqui a cair, né? Em termos de 2 requisitos, 0, né? Em termos de 1 requisito, caiu e depois voltou a subir. De 2, ele estabilizou um pouco e teve uma tendência. O que a gente percebeu na grade anterior é que teve uma tendência 3, 4 e 5 a cair essa quantidade. Né? E essa daqui é a grade atual. Embora a gente não possa fazer isso, eu só fiz isso por efeitos de visualização. Né? Eu liguei, tá? Só para ver o que acontece. A gente não pode fazer isso, são grades diferentes. Né? O que a gente percebe, então, em termos de quantidade de disciplinas de 0, a gente ficou próximo aqui, né, de 1 também, aqui a gente teve essas variações. Né? O que a gente percebeu aqui tem uma queda grande em relação a disciplinas com 2 requisitos e, em contrapartida, acabou subindo aqui o número de 3 e 5. O 4 acabou caindo também. Tá? E aí, continuando essa brincadeira, né, foi o que eu fiz em termos agora de porcentagem, o que não muda muito em termos daquela distribuição. Mas para que eu fiz isso? Eu comecei a brincar, né? Eu falei, se eu pegar agora essa proporção e multiplicar por 0, essa outra proporção multiplicar por 1, essa outra proporção por 2, e assim, ou seja, pelo nível correspondente da disciplina, se todas as disciplinas tivessem nível 5, eu obteria, na realidade, dessa somatória, o valor 5. Se todas as disciplinas tivessem nível 0, eu obteria aí nesse processo o valor 0. Tá? Se eu tivesse aí 50% de disciplinas nível 2 e 50% nível 3, a gente vai obter 2,5. Basicamente, é essa medida que a gente teria. Né? Então, eu fiz essa brincadeirinha para tentar entender como é que foi a evolução aí, né, ao longo dos anos da grade anterior e da grade atual. E a gente percebe, então, que a grade inicialmente começou lá com um valor menor, teve um aumento, né? Isso daí depois teve uma tendência a cair ao longo dos anos. E esse daqui é o que eu falei, aquele ponto da grade nova, que não tem como a gente comparar como é que isso vai evoluir daqui para frente, né? Porque a gente está começando agora em 2013 o currículo completo. Né? Em termos de alunos, o que a gente tem de informação aqui é com relação... nesse eixo aqui tem a relação candidato-vaga, então da primeira fase, né? E aqui da segunda fase, e nesse eixo aqui a nota corte, que é a nota mínima necessária para o aluno passar da primeira para a segunda fase na FUVEST. Né? Então, esse é o comportamento que a gente obteve ao longo dos anos. Chegando aqui, 2010, 2011, a gente ficou abaixo de 30 pontos, né? E agora, em 2012, a gente deve ter chegado aqui, acho que foi 35. Não lembro o exato valor. Né? Mas quer dizer, a gente teve uma tendência aqui a cair, agora não sei se isso vai subir ou não. Enfim. Com relação ao número de ingressantes, né, a gente tem basicamente preenchido todas as vagas no nosso curso. A gente não tem ficado com vagas ociosas, a não ser esse ano aqui,
Em 2007, que a gente ficou com uma vaga ociosa. Aqui em 2011, 2012, ao invés de 40 ingressantes, a gente teve 42 e 41 ingressantes, ou seja, um pouquinho a mais ali, né, de ingressantes. Com relação a pedidos de extensão de prazo de curso, por quê? Então, não, o problema é o seguinte, não é, eu falei, mas por que aconteceu isso? Tipo, né, foi o seguinte, nas duas situações aqui, né, nessa daqui teve foi ingresso de um portador de diploma de nível superior autorizada pelo diretor, mas esse que teve tanto aqui como de lá foi o seguinte, eles chamaram 40 alunos, os 40 vieram, fizeram ali, né, um desses 40 não confirmou matrícula, a FUVEST chamou mais então chamou 41, esse 41º veio e fez a matrícula. Em seguida, aquele de número 40 veio aqui e falou, opa, mas eu esqueci por algum motivo, justificou isso, eu não vi a justificativa, mas isso passou para o diretor. E o diretor aceitou e pediu a abertura de mais uma vaga. Isso passa para o COG, e o COG autorizou. É por isso que a gente tem esses 1 ou 2 a mais aí nesse processo. Tá? Isso tudo é com autorização, não é nada assim criado do esmo, né? Esse número de pedidos de extensão de prazo de curso, na realidade, tem um tempo máximo de 13 semestres nas 2 grades. A gente só tem essa informação a partir de 2010, essa informação não era coletada anteriormente, né? Em termos de alunos que chegam no 13º, ou seja, não existe o 14º, né, regimentalmente. Mas, de repente, para o aluno não perder, a gente pode, né, na realidade, a CG tem autonomia de falar, então, você fica mais 1 ou mais 2 semestres, e assim por diante, para você tentar finalizar o seu curso. Então, esses são, na realidade, pedidos em 2010, 2011, 5 e 2012, também 5 pedidos aí de extensão. Em relação ao número de formandos ao longo dos anos, então lembrando que a gente formou a primeira turma aqui em 2006, né? E esses dados todos que eu estou colocando não são assim, nenhum é previsão, tudo é fato, já aconteceu. Quer dizer, a gente já formou no meio de ano de 2012 10 alunos. Quanto a gente vai formar no final do ano? Não sei, porque não é conjectura, que é fato, né? Então a gente começou a formar aqui, teve um pico aqui, né? E depois, na realidade, no ano passado a gente formou 19 alunos ali. Eu não sei exatamente quanto que a gente vai chegar aqui em 2012, né? Esse é o número de alunos em curso já descontados, aqueles que formaram no ano, né? Aqui não teve nenhuma formatura, nenhuma, né? A gente começou a formar aqui, tá certo? Então, isso daqui, essa quantidade que a gente tem hoje de 167, já descontado aqueles 10 que se formaram no meio do ano. Tá? E aí, na realidade, eu fiz uma comparação. Aqui a gente tem a curva dos alunos formados e aqui a gente tem a curva dos alunos que estão em curso, né? Lembrando que a gente recebe 40, né? A gente teria uma expectativa de estar formando em torno de 40 aí por ano, né? E uma vez que a gente formou, né, se a gente tirar uma turma, né, a expectativa é que essa curva aqui ficasse em torno de 120. A gente recebe 40 em 3 anos, né, descontado uma turma. Então essa curva, a expectativa é que ela ficasse em torno de 120 e essa é que ela ficasse próxima de 40. Essa é a expectativa, né? Hã? Não, 120 porque já foram descontados que se formam naquele ano. Então, na verdade, a gente fica... Isso. Esses valores já são descontados os formados. E daqui é o que sobrou, já descontados esses 17 formados. Ok? Então, na verdade, como a gente está querendo descontar, a gente desconta, a gente teria que ficar sempre com 120 alunos, se a gente formasse 40 no final do ano.
É, não. E só para, assim, na realidade é um resumo, né? O que a gente tem hoje, em 2012, a gente já formou 147 alunos. E oficialmente matriculados, esses matriculados já é sem contar os que estão trancados e tudo mais. Tá? Efetivamente matriculados aqui, 167 alunos. Então, na realidade, professor, eu cheguei a fazer esse levantamento, não sei se vocês perceberam, tem um slide que propositadamente eu pulei aqui. Né? Deixa eu ver. Não lembro qual ficou. Eu fiz um slide justamente em termos de trancamentos e reativações. O Júpiter fornece isso. E, na realidade, a hora que eu comecei a falar, bom, se eu pegar o número de ingressantes, que já estão em curso, na realidade, somar com as reativações, subtrair os trancamentos, eu tenho que saber o que está em curso ali. Né? Só que quando a gente faz essa conta, eu fiz essa conta, na verdade eu fiz esse gráfico, isso não bateu. E aí eu fui lá na graduação e na realidade o relatório que o Júpiter me dá não consolida isso. Então, diante dessa dúvida, eu preferi não mostrar esse gráfico aqui. Porque tem esse problema, tem que entrar no currículo de cada aluno, ver por que ele trancou, se é um trancamento provisório, se ele trancou e desligou, ele já saiu, e a gente não tem essa informação assim, pelo menos do jeito que eu queria, para somar, né, subtrair o que trancou, somar aquilo que reativou e me dar o número de alunos. Isso acabou não batendo. Então, por isso que eu cheguei a fazer esse levantamento. Tá? Não lembro agora qual é o slide, que eu tinha deixado um slide, mas eu não estou achando ele aqui na apresentação. Bom, basicamente o que eu tinha para estar colocando é isso daí. E agora a gente gostaria de abrir aí para perguntas, para sugestões, para ouvir aí a opinião de vocês. Obrigado. Em relação aos requisitos, eu acho mais importante que o número de requisitos, eu acho que teria sido mostrar que se houve ou não, acredito que houve uma evolução em relação ao número de requisitos obrigatórios. Eu acho que hoje em dia a gente tem um número maior de requisitos fracos, exatamente, fortes. Hoje em dia a maior parte dos requisitos são fracos. Então, se você ainda tem um número razoável de requisitos, mas eles são fracos, eu acho que você está flexibilizando, tá? Ô Cleber, o problema é o seguinte, eu pedi essa informação para a sessão de graduação. Eu falei, olha, eu quero saber quantos requisitos são fortes e quantos são fracos. A sessão de graduação falou, professor, não tem um relatório no Júpiter que tem essa informação. A gente teria que entrar, eles, né, não eu não tenho essa disciplina por disciplina, não sei onde, para descobrir isso daí. Eu falei, então, professor, agora não estamos com tempo aí com esse negócio de fechar a matrícula e tudo mais. Então, essa informação eu não consegui obter para essa palestra, mas a gente pode estar fazendo esse levantamento, sem dúvida. Augusto, só uma coisa que eu queria levantar, a gente já discutiu isso na COC, e só para fortalecer isso, apesar de ter um aumento no número de disciplinas optativas, nós já verificamos que muitos docentes não oferecem, uns por escolha, que já pediram até para que fosse eliminada a disciplina, outros não decidem se querem fechar a disciplina, não permitem que outros, né, docentes no seu lugar ministrem a disciplina. Então, apesar de ter um aumento ali em números, é algo que a gente já discutiu e deveria ser realmente discutido e estudado, porque eu acho que o número não representa o número de disciplinas que realmente estão sendo oferecidas.
Ok, obrigado. Para complementar o que a professora disse, eu não conheci, na grade de vocês, nas optativas, bom, na verdade, acho que em todos os cursos, né, não existe nada assim sobre sugerir disciplinas de outros cursos, né, como sendo optativas. Por exemplo, eu ofereço uma disciplina, tópicos de ciência contemporânea, na química. Mas se você olhar a ementa dela, daria perfeitamente, tanto para física quanto para a IBM. Só que o aluno nunca vai se tocar que essa disciplina existe. Dificilmente, né? Não teria um jeito de divulgar isso como se fosse uma coisa a mais ali. Não são eletivas. Ah, é? Então, como que faz isso? Apareceria para vocês? Então, mas a disciplina oficialmente é na química. Não tem problema. Tá. De tantas vagas, né? Tá. Então depois a gente conversa. Tem duas formas. Na verdade, uma, por exemplo, a gente já faz isso. A gente oferece uma disciplina, a gente abre já um número de vagas para os outros cursos. A gente pode falar para tais cursos da Filô, para todos os cursos da Filô, da medicina, a gente já faz isso. Só que o aluno realmente não enxerga isso na grade. Uma possibilidade é incluir, quer dizer, dentre as optativas, aquelas que estão listadas no Júpiter, o aluno pode realizar, mas além daquelas, ele pode escolher outras. A gente teve aluno já fazendo optativa na química, na fé e tudo mais, tá? Mas se esse for interesse, a gente poderia levar isso para discussão na COC e... Tá. Eu vou levar isso para a física também. Um detalhezinho só de um gráfico seu, eu acho que você devia dividir o número de pré-requisitos pelo número de disciplinas. Acho que tem que normalizar, para você poder ver a evolução realmente. Na realidade, isso foi feito quando eu fiz aquela proporção, né? Por isso que ficou normalizado já. Ah, tá. Você fez o então, aqui, percentual. Por isso que eu fiz essa normalização aqui. Né? Se a gente somar aqui, esse 2006, se eu somar isso daqui, vai dar 100%. Já tá, 2007 vai dar 100%. Né? Eu tive que fazer essa normalização para poder fazer essa comparação. Que não estava, né? Não, por isso que eu comecei a brincar. Né? Então eu tive que fazer isso para fazer a próxima continha. Tá bom. Obrigado. É só um minuto, o professor Vêncio está na... Para gravar. Aproveitando que se tocou no assunto, a Silvana, o Pietro falou também, acho que um trabalho interessante que a COC poderia fazer, que não dá muito trabalho, seria a identificação de disciplinas de outras unidades, da FEA, da Química, identificar algumas disciplinas que são interessantes para os nossos alunos e conversar, né, porque eles precisam disponibilizar uma quantidade, né, de vagas, e inserir na nossa grade como optativa. Eu acho isso interessante, mas também eu vejo o seguinte, isso teria que partir primeiro dos nossos alunos. O que eles teriam interesse em estar realizando? Eu acho que teria que vir essa informação. E a gente teria que ver a contrapartida. O que os outros teriam interesse de estar fazendo para fazer essa... Eu acho que pode partir dos alunos e dos professores também. Como a COC tem os representantes discentes, eu acho que a COC poderia criar uma subcomissão, um grupo que possa fazer esse tipo de estudo e conversar, né? Identificar disciplinas e conversar com as outras unidades. Isso vai abrir, acho que abre bastante para os alunos, e aí fica visível. O aluno vê lá. Ele aparece na lista de optativas livres dele. Okay. No próprio Ciência da Informação. A Cristiane tem alunos da IBM fazendo outras disciplinas, mas porque eles descobriram. Elas não aparecem, na verdade, lá como... se ele entrar no Júpiter, elas não aparecem listadas. Eu queria mudar de assunto e ir para o gráfico, para aquele último gráfico, mas antes, só para dar um follow-up nessa questão, uma coisa que a gente está esquecendo e aconteceu comigo na prática,
É que quando a gente faz isso para os outros cursos, eles vão lá sem ver o pré-requisito. Porque não, quando o cara do outro curso acessa, vê no sistema dele, não aparece os pré-requisitos. O que aconteceu esse semestre? 5 pessoas apareceram no curso de reconhecimento de padrões, que é de fim de curso do IBM, sendo que eles eram bichos, eles tinham acabado de entrar na universidade. Flexibilizar é legal, mas aí também tem limite, né? Claro que nenhum desses 5 ia dar conta de fazer um curso de fim, uma disciplina de fim de curso da IBM, sendo que eles acabaram de chegar. Quando os meninos vêm de fora, nesse sistema aí, de aparecer como extra, eles não prestam atenção nessas coisas. Tem que ter um jeito de dizer que, ó, apesar de formalmente o Júpiter não exigir o pré-requisito de você, fique sabendo que algumas coisas serão assumidas não formalmente. E é por isso, provavelmente, que as universidades, que o professor Domingos citou, lá de fora, aceitam os nossos alunos só nas disciplinas básicas. Porque eles vão falar assim, eu vou trazer um aluno que veio de lá, eu não vou fazer análise do currículo dele, eu vou colocar ele numa disciplina que tem pré-requisitos, que ele já deveria ter outros conhecimentos cursados, vai ser ruim para ele, vai ser ruim para nós. Então talvez seja por isso mesmo que elas não aceitam. Pode ser. Aconteceu comigo na prática. Os meninos de fora acharam legal pelo título, pela ementa e entraram sem ver o pré-requisito. Mas não era isso que eu queria falar. Isso foi só um follow-up do que eles estavam falando. Quer dizer, tem como a gente consertar isso. Dá para falar o seguinte, quais são os pré-requisitos para física médica, quais são os requisitos para química, a gente pode falar para os demais cursos? Pode. Mas, na verdade, o Júpiter deveria consertar isso. O Júpiter não deveria aceitar a inscrição na disciplina, da mesma forma que ele não aceita no aluno. Ah, mas aí o pré-requisito ia impedir as pessoas de fazer. O requisito de probabilidade é cálculo 1. Sim, mas é outro. É a mesma disciplina que ministra a professora lá do Departamento de Computação e Matemática. É o mesmo código também. Não, mas esse, por exemplo, esse é um exemplo que não dá para o Júpiter colocar. Porque Você está querendo dizer que o Júpiter não vai conseguir fazer não, isso? Não sei, eu estou dizendo que acontece dessa forma. Tanto é que os alunos estão indo lá para outra disciplina, porque lá o requisito é outro. Ou porque é mais fácil. Não, mas enfim, voltando. Aquele seu último gráfico do número de pessoas que estão flutuando por aí ainda e as que saíram. Por favor, se você puder colocar... Não, o último de todos antes do e-mail de contato. Esse. E aí? Isso é muito? Isso é pouco? Isso é normal? Lógico que a USP quer que saia todo mundo. A gente acha que é normal, não é sair todo mundo, que não é possível sair todo mundo. É estatisticamente impossível. Por aí é normal esse número ou nós estamos mal? Alguém faz alguma ideia? Não, a pergunta é para você, mas é para todos. Eu não faço ideia, não sei se é bom ou ruim. Eu estou trazendo esses assuntos para a gente pensar a respeito, deliberar. Acho que essa é a proposta, da gente conversar a respeito disso daí. Professor Renato? É outra pergunta. Não, claro, por favor. Às vezes a gente vai em banca, né? E o aluno ele vai lá, coloca um monte de dado e na hora de analisar, não analisa, né? Então, só que eu entendo porque você fez, você não quis. Eu vi que você estava com vontade de falar o porquê, mas você não falou, você só mostrou o dado, né? Mas acho que a gente tem que fazer isso aqui, né? E o que a gente tem ali que chamou atenção? Uma do requisito, né? Eu acho que uma coisa, aquele de 5 não é legal, né? Porque com certeza atrasa o curso, tá? Então a gente tem que pensar o que fazer ali para resolver. Eu acho que essa discussão aqui ela não vai ficar aqui, né? Eu acho que era só o inicial, mas eu acho que é um ponto aí que a gente tem que anotar, né, nas nossas conclusões, que é uma coisa que quando tiver uma eventual reestruturação, uma coisa que tem que se combater aí, né? Uma outra coisa é em relação a essa relação candidato-vaga que não está muito boa, né? Mas eu acho que a gente falta aí talvez uma análise aí que não está aqui no nosso, que não dá para ter uma conclusão,
que é como que está se comportando outros cursos da USP, né? A gente tem notado realmente cair essa relação. Mas, de qualquer forma, o que poderia ser feito para poder evitar essa, né? E acho que outra é em relação a essa questão que ele tocou, do número de alunos que a gente tem no curso. Também eu acho que tem que comparar com outros cursos para a gente poder ter alguma afirmativa. A princípio, aparenta não, o de cima não está uma aberração tão grande assim. O que eu acho que agora o que é complicado é um está descendo e o outro está subindo, né? Eu acho que esse de baixo que eu acho que é o preocupante. E eu acho que a gente vai ter que analisar com mais calma, olhar a evasão, etc. Um ponto importante, eu acho que tem a ver com o que o Pietro falou, em relação a essa coisa de ter evasão nos 2 primeiros anos. Isso a gente precisa pensar direito o que fazer. E os alunos estão indo embora e a gente vê nos pedidos lá de desistência, que eles veem o motivo, e os motivos não são bons para a gente. Os caras falam que não estão contentes com o curso, que não é aquilo que esperava, e assim por diante. Eu acho que isso a gente tem que analisar com carinho. Esse primeiro ano aí não fica fácil, pelo contrário, mas eu acho que tem que analisar com carinho aí o que dá para fazer nesses primeiros anos aí, tá? Bom, só mudando de assunto, se vocês me permitirem, eu gostei muito dessa apresentação e da ideia aqui, mas o que me chama muita atenção é o número de pessoas que estão aqui envolvidas. Se a gente pensar, praticamente as mesmas pessoas que estiveram envolvidas nessa reformulação do curso e desde o começo, né, do curso. Infelizmente, esse é o núcleo ali que comanda o curso. Então, por exemplo, se caísse uma bomba aqui agora, o curso provavelmente acabaria. Infelizmente, as pessoas, não estou querendo generalizar que todas que não vieram aqui, ou que todas que estão aqui são assim ou assado, mas infelizmente não demonstram muito interesse pelo curso. Infelizmente dão as disciplinas e não estão interessados em saber. Eu antes da palestra, eu comentei com você, falei, é importante mostrar o desenvolvimento histórico aí, né, da discussão que teve. E eu gostaria que, não era para as pessoas que estavam aqui, porque acho que as pessoas que estão aqui, elas conhecem. Era para as pessoas que não estão aqui, infelizmente, elas não estão aqui. E, infelizmente, também os 2 presidentes da CG não estão aqui para ouvir o que a gente falou. Então, o que a gente tem... É mais um desabafo, tá? Desculpa aí. Tá, no YouTube. Beleza, tá bom. Não, eu sempre falo isso, sempre brigo, eu tô acostumado já. Eu acho que, infelizmente, as pessoas, aí o que a gente vê tem a ver um pouco com aquela questão que eu coloquei para o pessoal da CG, é a tal da roda viva, né? A USP. Então, às vezes acontece um problema ou na filosofia ou na medicina, e aí as pessoas lá, como a gente já viu, falam, olha, precisa reformular, o curso tem problemas graves e não vem. Por quê? Porque ele não conhece o curso. Tá? Então, esse é um problema sério que a gente tem. E assim, quando a gente falou na COC, vamos fazer isso aí, era para atingir esse público-alvo. E, infelizmente, eu tenho que dar o braço a torcer que nós não conseguimos. Tá? Então, é um problema. Tá? Mas, tentar achar o lado positivo, né? O lado poliana aqui da coisa. Não a poliana lá do nosso curso, a poliana do livro. Eu acho que a gente dá para ter uma semente aqui do que a gente pode fazer no futuro, tá? Mas, infelizmente, eu temo que se a gente ficar só nós aqui, essa discussão, daqui a 2, 3 anos, vai ter toda essa discussão, esse problema de novo. Inclusive,
em questão dos alunos, você vê que tem um aluno só aqui, tá? Então, às vezes, o aluno vai reclamar, ele não sabe tudo que foi feito, toda a discussão que teve. E ele não consegue, às vezes, ver que tem um problema pontual, não é o problema do... É o problema do curso, com certeza, mas não é um problema estrutural do curso, tá? Eu acho que o curso está de parabéns aqui. Eu acho que uma outra informação que faltou, acho que tem que dar o positivo também, né? Quantos alunos quantos se formaram, quantos estão empregados. O que a gente ouve, a gente não tem essa medida, mas a gente ouve muito comentários positivos, né? Só que não adianta também a gente levantar, porque esse levantamento tem que ser para os outros que não estão aqui, né? E infelizmente para a gente não vai adiantar nada isso, a gente já sabe, né? Então esse é o meu comentário, não quero alongar mais, né? Esse é o meu comentário. Bom, eu não sei se ia ser muito diferente, mas talvez se a reunião tivesse sido feita na semana que vem, em vez de Semana da Pátria, talvez ajudasse um pouquinho. Não? Bom, tudo bem. Ou então que fosse no anfiteatro lá da matemática mesmo, que o CIRP às vezes é meio... Né, as pessoas não estão acostumadas, elas estão lá e não desce para... Você acha que não? Ah, é? Não adianta. Ah, entendi. Bom, uma sugestão na questão dos pré-requisitos, estava conversando com o Domingos agora há pouco, para visualizar melhor essa questão, se você talvez organizasse em termos de um grafo, as disciplinas, com flechinhas, um grafo unidirecionado, e a flechinha podia ser de duas cores, o requisito forte, o requisito fraco. Então, você bota aí, fica bem mais visível. Então, mas acho que é mais visível. De aranha. Oi? Teia de aranha. Mas daí você pode até ver quais disciplinas são as mais importantes, centrais, quais são periféricas. Às vezes, visualmente, enxerga melhor, não sei. Bom, eu enxergo melhor um grafo do que uma tabela, tá? E agora, quanto à questão do diminuição do número de alunos, candidato vaga, etc. e tal, vários gráficos que você mostrou, inclusive, me dá a impressão que é muito parecido com a física médica. Ok? Então, então, no caso, por exemplo, isso aí. Aparentemente, talvez esteja estabilizando, né? Ok? Houve uma subida e depois estabiliza. Talvez pudesse fazer primeiro uma comparação física médica e IBM, né? Para poder ver que, na verdade, é um problema comum, né? Fazer uma normalização aí. Pelo que eu entendo, parece que o número de candidatos da FUVEST todo ano está diminuindo, né? Por causa do envelhecimento da população, etc., né? E outras faculdades, as federais, etc. E um último comentário: vocês estão formando aparentemente 50% de quem está entrando, né? A média é 20 alunos por ano. Não é isso? Quer dizer, se esse ano formar mais 9 aí, vai estar ali, se a média desse gráfico verde, dá 20, né? Então depende, eu não sei que critérios o pessoal usa ultimamente, entendeu? No nosso tempo, na verdade, né? Que era antigamente, que não tinha essa pressão de fluxo, né? Eu lembro lá em São Carlos, minha turma se formou com 5 alunos. Ok? Daí eu lembro o meu orientador falando assim: o Brasil não precisa de muitos físicos, ele precisa de bons físicos. Tá? Agora, não sei se é o caso dos cursos mais voltados para o mercado, tal, que é o caso da IBM, né? Mas eu acho que vocês estão bem melhor do que São Carlos, que formava 5 em 40. Mas
Então, eu sei, então. Eu nem sei como que, nesse aspecto, como que é hoje, né? Posso só complementando o que o Renato estava falando, né? De que as pessoas que participam são sempre as mesmas. E são mesmo desde que o curso foi criado. Desde 2003, desde aquele primeiro workshop que aconteceu em 2007, as pessoas que estavam lá são basicamente as que estão aqui, né? Vamos abrir, né, a ressalva para o Shimano, que veio, o Vêncio, Cristiane e o Osami, né, que está aqui. Ele nem é, né, ele é físico, mas ele é responsável por disciplina no nosso curso e tudo. Mas eu não acho que é inútil, né? Eu acho que, pelo contrário, é útil para a gente, nós que acabamos, no fim das contas, discutindo e determinando os rumos do curso, né? Inclusive rumos, né? Perspectivas, o objetivo dessa reunião. É importante que a gente conheça muito bem as coisas que estão acontecendo e discuta as coisas que estão acontecendo, porque no fim é esse grupo que acaba decidindo e que acaba propondo novas perspectivas para o curso, né? E, além disso, é importante a gente fazer essas discussões, porque quando esse pessoal de fora, que não participa e que atua muito pouco no curso, vem trazer críticas, vem trazer opiniões muitas vezes desconcertadas, a gente saber o porquê das coisas, né? A gente saber o porquê. Aumentaram carga horária de disciplina para poder ganhar claro, né? Que foi um comentário que eu ouvi quando a gente reformulou o curso, por exemplo. Isso é um exemplo. Eles aumentaram a carga horária de disciplina de computação porque eles queriam pedir claro, eles queriam ganhar claro. Então, coisas que a gente ouve de pessoas que não participaram do processo, ou que participaram muito pouco do processo. Então, é importante a gente fazer esse tipo de reunião, fazer esse tipo de discussão, exatamente para que todo mundo consiga responder, tá? Esse tipo de colocações indevidas, colocações inadequadas, feitas por pessoas que não participam, por pessoas que não se propõem a participar, mas que se propõem a fazer críticas e se propõem a fazer comentários quando elas têm uma oportunidade para isso. Tá? Era isso que eu queria colocar. O Renato estava tão triste que eu preciso falar, né? Eu gostaria assim, de relatar um pouquinho por que eu vim aqui hoje, né? E por que eu não vim nos outros momentos. Eu me senti assim, absolutamente convocada, porque a secretária mandou 2 e-mails, a gente recebeu uma carta, né? Coisas que em outros momentos não foi assim, né? Então eu vi assim uma mudança um pouco na forma de comunicação com os professores que atuam no curso. Porque é muito complicado, né? Às vezes você dá uma disciplina optativa para o curso, né? Você não sabe qual é a importância daquela disciplina, ou não conhece os professores. Você fica sabendo assim, por terceiros que haverá uma reunião em tal lugar, não sei aonde. Basicamente, muitas reuniões que aconteceram, que eu tive conhecimento, eu fiquei... Estou falando da minha pessoa, né? Cristiane Galvão, da Medicina Social. Né? Eu fiquei sabendo de corredor, olha, o pessoal da informática biomédica está discutindo tal coisa. E aí, você não vai? Eu não recebi, assim, uma convocação, sabe, assinada, me chamando para uma reunião. Então, eu acho que também a questão da comunicação, vocês me desculpem, mas pelo menos com relação à minha pessoa, foi assim que aconteceu. Então, acho que se muda a forma de comunicação, eu acho que muda também a forma de participação. Esse acho que é um aspecto importante. Então, se eu estou aqui hoje, porque eu fui convidada 3 vezes, né, 2 pela secretária, recebi também uma cartinha no meu... recebi uma cartinha, quer dizer, você se sente convocado. Então, na minha perspectiva de comunicação, eu acho que essa metodologia ela deveria ser continuada.
Porque você muitas vezes vem de uma cultura onde não há esse processo de integração, não é de um dia para a noite que isso vai se acontecer de forma efetiva. Então, hoje eu posso chegar na minha sala e falar assim, olha, Janice, eu estive lá na informática biomédica, por que você não foi? Né? Todos nós fomos convocados. Eu acho que assim vai se estabelecer uma cultura diferenciada. Né? Então, acho que, para mim, pelo menos, valeu muito essa experiência. Não sei se falei demais. Obrigado, professor Cristiane. Como a gente já está mais do que estourado o tempo, queria agradecer. Tem mais alguma Se você rapidinho. É super rápido. Se você achar que é uma boa ideia, antes de terminar mesmo e despedir, a gente podia fazer só um apanhado do então. Perspectivas, ideias e a gente reclamou bastante, eu fui um deles, a gente chorou, a gente falou de coisas que não iam atingir o curso tão diretamente, principalmente na parte do pessoal da CG, mas e aí? Planejando os próximos passos. Alguma coisa mais... Só para antes de você despedir. Na verdade, o que eu vejo é o seguinte, eu queria agradecer aí a presença de todos, mas a ideia do planejar, na verdade, é o seguinte, a gente precisa começar a perceber o seguinte, o que está acontecendo, ou o que está pegando. Né? Foi o que o Renato perguntou, você vai numa banca, você quer que já tenha análise pronta. Na realidade, eu coloquei aqui fatos. Eu acho que cabe agora... cada um de nós aqui presentes, e agora a gente vai tentar disponibilizar essa apresentação também aí na web, refletir sobre esses vários aspectos ponderados pelas comissões de graduação, com esses números que a gente apresentou aqui, e começar a trabalhar isso em conjunto. Né? Não é, de repente, agora a gente tirar uma conclusão daqui e, de repente, pode ser que seja muito precipitada essa conclusão. Acho que é a ideia de a gente fazer isso que o professor Renato também colocou em termos de planejar com o tempo, né? Tem uma parte de amadurecimento, isso faz parte do processo. Né? Então, a gente caminhar isso de uma forma progressiva. Não que a gente tem que fechar agora com alguns pontos aqui. É mais para a gente fechar com dúvidas e com perguntas e a gente começar a procurar agora algumas respostas. E, de repente, vamos fazer mais perguntas aí para frente. Acho que essa seria a ideia. Essa foi a proposta desse primeiro encontro. Eu espero que a gente consiga fazer mais encontros aí ao longo do tempo. Tá? Obrigado aí pela presença de todos. Viu?